Então, boa tarde a todos, bem-vindos à oficina, a última do ano, de uma série, né, de oficinas e capacitações e palestras que a gente fez, então, ao longo do ano para os bolsistas, tanto das bolsas internas aqui da Unisc, quanto as externas, mas essa é direcionada aos bolsistas PUIC, PUIC-T, PUIC voluntário, para, enfim, começarem a preparar, né, o relatório das bolsas, né? Vocês têm as bolsas vigentes até o dia 31 de janeiro de 2022, né? E os professores têm até o dia 16 de fevereiro para encaminhar via workflow esses relatórios. Então, essa oficina também serve para vocês, vamos dizer, se situarem dos prazos que ainda tem, né? Agora a gente está no iniciozinho aí de dezembro. Vocês podem acessar esse relatório que a professora César, nossa convidada de hoje a ministrar a oficina, vai passar para vocês. Né, é o momento de vocês pegarem esse roteiro, né, se prepararem, ver o que precisa, o que não precisa, separar os anexos de capacitações e atividades que vocês desenvolveram ao longo do período da Bolsa, desses 10 meses, são menos de 10 meses, né, que houveram as substituições, mas para montar esse relatório. Então, ao término da Bolsa, finalzinho de janeiro, vocês repassam, combinam certinho com os orientadores, né, o prazo deles, para alcançarem, então, por e-mail esse relatório e eles depois nos entregarem com assim, conjunto de bolsistas ou com o relatório também do projeto de pesquisa que está em andamento. Tá? Esses são mais ou menos as datas. Não vou me estender muito, uma boa oficina a todos. Eu passo a palavra, então, para a prof. César. Bom trabalho, gente. Então, tá, muito obrigada, Luísa, Marlete, a todos, né, os envolvidos, toda a equipe envolvida na direção de pesquisa, pós-graduação, direção de inovação. Obrigada pelo convite para essa conversa aqui com vocês. Eu vou colocar para apresentar aqui a minha tela. Acho que está entrando. Está aparecendo minha tela para vocês? Tá, né? Sim, pronto. Então, tá. Chega final de semestre, o computador já fica até lento de tanta coisa, né? Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Meu nome é César, eu sou professora do Departamento de Ciências da Saúde e também do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. Sou farmacêutica de formação e é muito bacana, assim, conversar com vocês sobre a elaboração de relatórios, né, de Bolsa PUIC, PUIC-T, PUIC voluntário. E a Bolsa PUIC foi minha primeira bolsa, né, quando eu estava na graduação. Então, eu comecei nessa área da pesquisa com uma bolsa PUIC. Então, é muito legal hoje estar aqui conversando com vocês sobre essa modalidade de bolsa, tá? Bom, fiquem bem à vontade, tá, pessoal, para fazer qualquer tipo de questionamento, né? Que seja uma conversa mesmo. E vocês podem colocar no chat qualquer dúvida, podem levantar a mãozinha, podem falar no microfone, tá? Podem me interromper a qualquer instante, sem problemas, ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do roteiro para o relatório, né? Chega esse momento em que a gente precisa fazer esse relatório, então, por vezes, surge muitas dúvidas, surge um pouquinho de ansiedade, né, de ter que fazer um relatório, ainda mais para quem nunca fez um relatório, né, de pesquisa, então, surgem muitas dúvidas, tá?
Queria que vocês colocassem depois no chat, vocês podem até se apresentar ali, né? Colocar a área de atuação de vocês, qual é o curso que vocês estão cursando, e se vocês já têm alguma experiência em elaboração de relatório. Sei que muitos, né? Alguns de vocês é a primeira vez, né, que estão fazendo relatório, e alguns já têm mais experiência, né, já fizeram relatórios anteriormente. Então, vocês podem colocar no chat ali, para a gente conversar depois sobre isso. Certo? Então, o relatório, né? Por que que a gente precisa fazer um relatório? Então, a gente precisa, né, demonstrar, né, tudo aquilo que a gente fez durante a vigência da nossa bolsa, da bolsa de vocês. Então, a gente vai ter um relatório, a gente vai ter um roteiro a ser seguido, né, um padrão para ser seguido por todos vocês. Bom, começando então aqui falando sobre o roteiro. Então, o roteiro está na página, né, lá da pesquisa. Se vocês entrarem no site da Unisc, vocês vão entrar lá em pesquisa, né, iniciação científica, e aí tem lá a modalidade de vocês, que é o programa PUIC e PUIC-IT. Então, lá no site constam os documentos, né, vocês tiveram, né, que fazer o download, né, do termo de sigilo, enfim, né, e tem lá também o roteiro para a elaboração do relatório da bolsa de vocês, tanto PUIC quanto PUIC Inovação Tecnológica. Tá? Aqui na apresentação tem o link, né, direto, e vocês também depois podem ter acesso a esse material, né, enfim, mas é bem tranquilo lá entrar no site, né, e encontrar esses documentos. Bom, então, lá no roteiro, né, constam as informações que devem constar no relatório de vocês. Tá? Então, sugere-se que tanto, né, os dois modelos são muito parecidos, né, de relatório do PUIC e PUIC-T, né, e sugere-se que o relatório do bolsista tenha, no mínimo, 8 páginas e, no máximo, 15 páginas. Então, tentem ficar, né, dentro dessa quantidade de páginas. Nem muito curtinho e nem muito extenso. A gente sabe que tem algumas áreas que gostam de escrever um pouquinho mais, né? Então, cuidem também para não gerar um relatório muito extenso, não passar muito das 15 páginas e também nem muito curtinho, né? Menos de 8 páginas, tá? Então, fiquem mais ou menos nesse mínimo de 8, máximo de 15 páginas, tá bom? Bom, com relação às normas que devem ser seguidas, então, usar as normas da ABNT, né? Lá no site da Unisc também nós temos um livro com as normas da ABNT, acredito que já seja conhecido de vocês. Não sei se alguém fez algum questionamento. Eu vou tentar entrar aqui no meu celular também, para eu poder acompanhar o que vocês estão postando, tá, pessoal? Só um minutinho. Vocês podem falar no microfone, tá, pessoal, também. Se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém levantou a mão, por favor, pode me interromper, tá? Certo? A Rossana, prof, está dizendo que ela é formanda do curso e que esse é o primeiro relatório que ela está fazendo. Isso que ela tinha colocado no chat. Olha só, que legal, né? Então, eu acho que quando a primeira vez, acredito que não seja a única, né, que esteja fazendo pela primeira vez o relatório, então surgem muitas dúvidas, né, e aquela angústia de né, estar terminando e aí precisa fazer um relatório, como fazer esse relatório. Tá? Então, o site, né, da pesquisa ali, né, onde eu mostrei para vocês, eu acho que ele é bem importante que vocês acessem, porque lá tem um roteiro no Word que vocês vão seguir. Então, tem todo o passo a passo, né? Facilita bastante, né, nessa elaboração do relatório de pesquisa de vocês, tá? Da Bolsa. Mas a gente vai falar aqui, ao longo dessa apresentação, de cada etapa desse roteiro. Tá? Bom, começando pelas normas, né? O que eu vou seguir?
a gente segue as normas da ABNT. Então, o livrinho da Unisc, para quem não conhece, então essa é a capinha do livrinho de normas, e o livrinho de normas da Unisc, ele segue as normas da ABNT. Tá? Então, nesse livrinho tem um resumo, né, das normas da ABNT, então ele traz muitas informações importantes e exemplos também, né, o que torna mais fácil da gente colocar o nosso relatório, né, nas normas da ABNT. Tá? Então, o livro está disponível para download, vocês podem entrar no site da Unisc também e baixar esse livro, tá? O site está aqui também, depois vocês podem ter acesso. Bom, então, começando, o primeiro item do relatório é a capa. Né? Então, a capa, ela deve ter o título, né, do projeto, os dados do projeto, né? O título do projeto, o período de vigência do projeto, o período de vigência da bolsa. A gente sabe que nem todos começaram no mesmo período, né? Alguns, às vezes, ocorre de ter alguma alteração, né? Então, pode ser que alguém entrou um pouquinho depois. Então, colocar o período de vigência da bolsa, a área do conhecimento e a data do relatório. Então, aqui nós temos nessa tela um modelinho, né, de capa para o relatório de vocês, tá? Então, bem simples, contendo estes itens aqui, tá bom? Isso tudo está lá naquele roteiro disponível no site da Unisc. Tá? Próximo item é o sumário. Então, o sumário, né, é um elemento obrigatório, e a gente usa o nome sumário, aí não índice e nem lista. Então, se usa sumário o nome, e ele tem umas regrinhas, né, para a gente usar. Às vezes a gente acha, essas regrinhas são tão chatas, essas normas da BNT são tão complicadas, mas lá no livro de normas da Unisc tem todo um padrão de como fazer este sumário. Tem pessoas que gostam de fazer aquele sumário automático, né? E tem pessoas que gostam de fazer o sumário mais manual. Eu sou daquela que ainda faz o sumário manual lá no Word, faço o quadrinho e coloco, né, os itens lá dentro, tá? Então, ali no livrinho de normas da Unisc tem todas as orientações, né? Então, vai lá em cima no topo da página, né? Título sumário, né? Em letra maiúscula, centralizado 3 centímetros da borda superior, né? Então, tem todas as orientações para vocês, tá? E aqui tem um exemplo de sumário, tá? Então, elaborei um sumário aqui com todos os itens que devem constar no relatório de vocês. Então, começa lá pelos dados de identificação, né? Do coordenador do projeto, do orientador do bolsista, né? Do bolsista, introdução, revisão de literatura, atividades desenvolvidas e não desenvolvidas, a metodologia adotada, os resultados obtidos, discussão, conclusões, as referências, a autoavaliação do bolsista e a avaliação do bolsista pelo orientador e, por fim, os anexos, tá? Então, vai tudo no mesmo arquivo. Então, a gente vai falar isso também para vocês, que é importante, né? Inclusive os anexos, deixar tudo no mesmo arquivo do relatório, depois a gente vê como a gente pode colocar os anexos também no mesmo arquivo, tá? Então, esses são os itens que devem constar no relatório de vocês. Aqui tem um modelinho também de sumário. Esse modelo de sumário vocês também encontram lá no livrinho de normas da Unisc, mas pode ficar disponível aqui para vocês, né, nessa apresentação. Bom, então depois do sumário a gente começa com os dados de identificação. Então aqui vocês devem colocar os dados do coordenador do projeto, né? Nem sempre o professor orientador de vocês é o coordenador do projeto, né? Então, vocês devem colocar o nome do coordenador do projeto maior, né? O nome dele, a unidade acadêmica, né? O departamento ao qual ele é vinculado, do orientador do bolsista, aí sim, agora do seu orientador, quem é o orientador de vocês, coloquem o nome lá e também a unidade acadêmica a qual ele está vinculado, e os dados de vocês. Então, nome de vocês, o curso, né, o grupo de pesquisa vinculado, vocês podem conferir também com o seu professor, né, orientador, e o período de vigência da bolsa de vocês. Tá bom? Passando esses itens, né, mais de identificação, o próximo passo é escrever uma introdução.
Tá? A introdução, né, ela deve ser breve. Então, aqui no roteiro, né, sugere-se, né, que tem um limite de uma página, então não é para escrever muita coisa, né? E a introdução, é importante que a gente destaque que é o primeiro contato que o leitor vai ter com o texto de vocês. Ou seja, o avaliador do relatório de vocês, a primeira parte que ele vai ler do relatório, né, tirando a parte ali dos dados de identificação, a primeira parte do texto é a introdução. Então, a introdução, ela chama atenção, porque é, né, é a introdução ao tema que vai ser desenvolvido por vocês. Então, como tem um limite de uma página, né, a gente não deve escrever tanta coisa. Então, nesse item, a gente sugere que sejam evitados conceitos ou dados históricos, né? Que vocês detenham mais na justificativa da importância do tema de vocês. Né? O que já se sabe sobre o assunto e o que ainda não se sabe que merece ser destacado aqui, né? Por que vocês estão fazendo esse estudo? Então, a introdução, ela visa justificar, né, a importância do tema, mostrar a importância do tema de vocês. Tá? Então, ela é breve, né, e evitem conceitos, né, e coisas já bem estabelecidas na literatura. Por exemplo, eu vou falar de obesidade, né? A obesidade é algo já bem estabelecido, o conceito de obesidade, né, algo já bem batido na literatura. Então, se a gente precisar escrever conceitos, definições, a gente deixa para o referencial teórico, que a gente tem um espacinho um pouco maior para escrever. Então, na introdução, tentem justificar a importância do tema de vocês. Por que esse estudo de vocês é importante? Né? Pessoal os bolsistas de inovação tecnológica, o que esse trabalho de vocês traz de inovação tecnológica? Podem colocar também na introdução, porque isso justifica a realização, né, do estudo. Por final, né, ao fim da introdução, vocês podem colocar o objetivo do estudo de vocês, né? Enfim, cada um tem o seu objetivo, vocês podem colocar também no final da introdução. Então, introdução, né, uma página. E aí o referencial teórico, né, um pouquinho maior, mas ainda assim limitado a 2 páginas. Então, aqui a gente tem uma base teórica, né, um pouquinho mais de aprofundamento sobre o tema, mas ainda assim sintética, tá? Que a gente possa, então, entender melhor o assunto de vocês. Tá? Aqui, assim, a gente sugere, né, que sejam incluídos os conceitos ou dados históricos, aquilo que vocês querem explorar um pouquinho mais, tá? Mas cuidando para não, né, extrapolar também esse limite, né, de 2 páginas. Como eu falei antes, né, tem pessoas que gostam muito de escrever, se empolgam e acabam extrapolando muito, né, passando, e aí o relatório fica gigante, tá? Então, o referencial teórico, né, ele vai trazer um pouquinho mais da base para a gente compreender o que vocês estão trabalhando. Dicas aqui para vocês, né? Tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de escrever, né? Tem pessoas que adoram escrever, tem pessoas que gostam mais da parte prática das atividades da pesquisa, né? Isso é bem normal. Algumas dicas aqui com relação à escrita, né, do referencial teórico, da introdução também, né? Evitar escrever parágrafos muito curtinhos ou muito longos, né? Cuidado com isso. E os parágrafos devem ter sequência lógica e fluidez na leitura. Então, se eu estou escrevendo sobre um tema, né, sobre algum tema específico lá, vou escrever o próximo parágrafo, né, não mudar repentinamente assim o assunto. Eles têm que ter uma sequência lógica. Se eu estou falando de uma coisa, né, eu tenho que dar, né, continuação. Então, esses parágrafos devem ter continuidade no assunto que a gente está trabalhando, tá? Não trocar assim do nada para um tema totalmente diferente, tá? Então, usar palavras de ligação também, né? Estou falando de alguma coisa e aí eu quero, né, trocar de assunto, um pouquinho de assunto, eu, né, uso palavras de ligação. Estou falando sobre a obesidade. A obesidade é... No entanto, além disso, por outro lado, né, usar essas palavras de ligação também são importantes para que o nosso texto tenha uma maior fluidez na leitura. E sempre, né, usando, então, referencial teórico, né, citando as referências, as devidas referências para isso. Então, vocês vão consultar artigos,
livros, consensos, né? Enfim, os materiais mais apropriados, né? Eu sei que, dependendo de cada área, vai ter os seus materiais mais indicados, né? Às vezes, tem determinadas áreas que usam mais livros, né? A área da saúde usa bastante artigos, então, vai depender bastante da sua área, né? Mas a gente precisa referenciar da onde a gente tirou esse material. A gente vai escrever uma frase, né? Um parágrafo, a gente tem que citar a referência, né? De forma correta. Dar os créditos, né? Para quem escreveu o texto. Atividades desenvolvidas e não desenvolvidas. Então, aqui é o próximo passo, aqui a próxima etapa do relatório. Então, aqui vocês vão listar todas as atividades que vocês desenvolveram e aquelas que vocês não desenvolveram, né? Então, com base no plano de vocês, o plano de bolsista, o que estava previsto lá e que vocês desenvolveram, tiveram êxito lá, e as coisas que não puderam ser feitas, que não foram desenvolvidas. Então, é importante listar não só as atividades que vocês desenvolveram, mas aquelas também que não puderam ser desenvolvidas por algum motivo, né? Por exemplo, a pandemia afetou, né, algumas coletas de dados, né? Não sei, né? Alguma coisa que não pôde ser desenvolvida em função de algum motivo. Então, confiram lá no plano de vocês, né? E as atividades previstas e aquelas que não puderam ser realizadas por algum motivo, e vocês devem listar, então, nessas atividades desenvolvidas e não desenvolvidas, ok? Metodologia. Então, o próximo passo é escrever o método, ou seja, como vocês desenvolveram o estudo. Então, nesse passo, nesse tópico aqui, né, a gente vai descrever com clareza, né, todos os passos da nossa pesquisa. E esse item é muito importante, por quê? Porque ele, uh, uh, porque ele deve possibilitar a outra pessoa replicar o nosso estudo. Então, a metodologia é um item muito importante, a gente deve descrever com riqueza de informações, né? Então, como é que a pesquisa de vocês foi desenvolvida? Como é que o estudo de vocês foi desenhado, né? Claro, ele faz parte de um estudo maior da pesquisa, né, do orientador de vocês ou de outro professor que coordena o projeto de pesquisa, né? Mas como é que a partezinha, a parte de vocês foi desenvolvida? Qual foi o desenho do estudo? Foi um estudo qualitativo, foi um estudo misto, foi um estudo quantitativo, né? Um estudo transversal, foi um estudo de caso, enfim, vocês vão descrever como foi desenhado o estudo, como é que ele foi realizado, as etapas do estudo, a coleta de amostra, por exemplo, quem trabalha em laboratórios, né? Como é que foi desenvolvido o estudo, da parte mais instrumental, a parte mais prática, como é que, né, foi desenvolvido esse estudo de vocês. Então, é importante que a gente descreva com clareza, né, e com detalhes esse método, para que a gente possa entender realmente como é que o estudo foi realizado. Tá? Porque a gente sabe muitas vezes, a gente fez né, o estudo, a gente desenvolveu, estava lá na prática fazendo, mas quem está lendo o relatório depois, ele pode ter dúvidas, né, de como o estudo foi conduzido. Então, é importante que vocês descrevam aqui, né, como o estudo foi conduzido, né, quando, se vocês usaram questionários, né, para fazer uma entrevista, ou fizeram uma entrevista, uma gravação, enfim, isso tudo tem que estar descrito com detalhes, né? Incluir referências quando houver, por exemplo, eu usei um questionário um questionário validado de algum autor, coloco lá qual é a fonte, né, qual é a referência deste questionário. Então, descrevam com clareza essas informações, né? Deixem bem claro para que o avaliador depois possa compreender como é que o estudo de vocês foi conduzido, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Com relação ao método, Eu a tinha uma. introdução, a referencial teórico? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. César, eu tive uma dúvida na parte de atividades de desenvolvimentos e as que não foram desenvolvidas. Eu preciso citar o porquê de alguma não foi realizada?
Eu preciso justificar, no caso, se alguma não foi feita. Pode escrever uma justificativa, né? Não foi realizada por tais e tais motivos, né? Aí pode colocar uma breve justificativa. Tá bom, obrigado. Tá bom? De nada. Pessoal, podem perguntar, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida. A gente está aqui para conversar, para trocar informações. Quem já sabe um pouquinho mais de como fazer relatório pode ajudar também os que estão iniciando nessas atividades. Então, que a gente possa trocar realmente experiências, certo? Confira no plano de vocês, nessas atividades desenvolvidas e não desenvolvidas, né? O que estava previsto e talvez tenha coisas que até você que não estava previsto, aí que vocês acabaram desenvolvendo, né? Então, podem colocar lá também, tá? E podem colocar justificativa, né? O motivo pelo qual vocês não acabaram não desenvolvendo, até para o avaliador entender, né? Por que ele, né? Por que o bolsista não desenvolveu essa atividade? Né? Por tais e tais motivos lá apresentados lá no relatório, certo? Ainda na metodologia, né? A parte de quem vai trabalhar com análise de dados, né? Por exemplo, análise estatística ou, enfim, ou análise de dados qualitativos, né? Enfim, escrever também como é que esses dados foram analisados, tá? Com relação à amostra, se vocês vão usar, se vocês vão, por exemplo, trabalhar com pessoas, né? O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, né? Descrever essas questões também. A questão da amostra, quem são as pessoas que vocês estão trabalhando? Quem vai trabalhar com pessoas, né? São adultos, né? Faixa de idade, sexo, enfim, descrever essas características da amostra também, né? As avaliações, como é que vocês fizeram avaliações, tá? Então, deixem bem claro a parte da metodologia. Se vocês desenvolver alguma coisa, desenvolver algum programa, né, algum software, algum aplicativo, alguma coisa assim, enfim, deixem isso bem claro, todas as etapas desse desenvolvimento, tá? Para que isso fique bem claro. Bom, e aí a próxima etapa são os resultados, né? Então a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando sobre resultados, porque abre um leque bastante grande para a gente conversar aqui, né? Então, os resultados, né, é o coração do nosso estudo aqui, porque vai trazer os achados de todas essas atividades que vocês desenvolveram ao longo da bolsa. Então, a gente tem diferentes formas de apresentar os nossos resultados, né? A gente pode descrever em forma de texto, né? A gente pode descrever os resultados em formas de tabelas, de quadros, de gráficos. Então, vai depender muito da informação que vocês têm, né? Então, alguns vão preferir usar tabelas, às vezes gráficos são interessantes, às vezes em forma de texto. Então, vai depender de que tipo de informação que vocês estão trabalhando. Bom, você sabe qual é a diferença entre tabela e quadro? Acho que a maior dúvida, assim, com relação a isso se refere à tabela, quadro, e às vezes parece tudo igual, né? Tabela e quadro parece tudo igual, mas são coisas diferentes. Vocês sabem qual é a diferença entre elas? Não, Pro. Alguém falou uma coisa, que alguém falou que não e outra pessoa falou alguma coisa também. Não? Então, pessoal, a tabela, a diferença entre elas é que a tabela, ela é aberta aqui nas laterais. Tá? Ela não tem essa borda aqui lateral, ela é aberta. Aí aqui, geralmente a tabela, ela trabalha com dados quantitativos, ou seja, quando a gente precisa colocar números dentro dela, tá? Números, valores, né, porcentagens, estatísticas, então a gente dá preferência para a tabela. Então, ela não tem, a maior assim, diferença entre elas é que a tabela não tem essa borda lateral, ela é abertinha aqui do lado, e o quadro, ele é fechado, todo fechadinho, ó. Estão vendo aqui que aqui é fechadinho, ó? Isso aqui é um quadro, tá? Então, o quadro, ele traz dados mais qualitativos, né? Contendo ideias, informações, resumos, títulos, e ele tem essas bordas, então, laterais.
tá? Não tem problema usar quadro ou tabela, né? Tanto faz, assim, mas desde que vocês especifiquem, né, que vocês estão usando que quadro ou tabela, ó a diferença, tabelinha, tá? Às vezes vocês vão olhar para os dados de vocês, ah, mas isso aqui fica melhor num quadro fechadinho, né? Fica melhor organizado. E às vezes a tabela ela deixa os dados, parece que ficam mais limpos, ainda mais quando se a gente trabalha com estatística, a gente tem muitos números, às vezes a gente coloca uma tabela muito grandona, né, lá no nosso relatório. Então a tabela ela acaba deixando essas informações de uma forma mais limpa, né? Mas às vezes o quadro ele é mais interessante, quando a gente tem muita informação também, né, que não sejam números, às vezes o quadro ele fica melhor organizado. Então vai depender, né, de como vocês estão organizando os dados de vocês. Não está errado usar, né, tabela ou quadro, né? Os dois são formatos super importantes, tá? Só para mostrar para vocês um pouquinho a diferença entre uma tabela e um quadro. Então, se usarem, né, a tabela, né, abertinha nas laterais, denominem como tabela. E se usarem fechadinho, é quadro, tá bom? E o gráfico, pessoal, o gráfico, ele é muito útil também, principalmente porque o gráfico, ele é muito visual, né? A gente consegue entender ele, né, olhando de forma mais rápida, tá? Então, o gráfico também é um elemento super importante que pode ser usado no relatório de vocês. O que a tabela e o quadro têm de vantagem sobre o gráfico? A tabela e o quadro, desculpa, a tabela e o quadro, vocês conseguem colocar mais informações numa única tabela, num único quadro. Já o gráfico, a gente consegue colocar menos informações. Então, tem essa vantagem, né, da tabela, do quadro, e essa desvantagem do gráfico. Mas o gráfico ele é muito mais visual. A gente bota o olho nele, a gente já entende, a gente já consegue compreender mais facilmente. Tá? E aí existem vários tipos de gráficos, né? Tem gráfico de barras, né? Gráfico de dispersão, gráfico com linhas, né? Então vai ter vários tipos de gráficos que vocês podem estar utilizando também para representar os dados de vocês. A gente poderia ficar falando a tarde inteira sobre análise de dados, né? De como apresentar questão de trabalhos mais qualitativos, né? Como apresentar isso em forma de texto também. Então tem vários tipos de gráficos que podem ser utilizados. O que é importante é que vocês devem citar sempre no texto aquele elemento que vocês estão se baseando. Então, se eu coloquei uma tabela lá no meu texto, né, eu preciso referenciar essa tabela. Seja a tabela, o quadro, o gráfico, né, eu preciso fazer menção a esse elemento. Então, se eu estou falando lá da tabela 1, eu tenho que dizer, né, a tabela 1 apresenta tais e tais dados. Ou quadro 1 apresenta os dados descritivos, né? O gráfico X apresenta tal coisa. Então, eu preciso fazer menção a esse elemento lá no texto, tá? Então, não esqueçam disso, de colocar né, a menção à tabela, quadro, gráfico, ali no texto, tá? Sempre citar. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Aqui em cima, né? Os dados apresentados na tabela 2 demonstraram que após... Então, eu estou fazendo menção à tabela. Não foram observadas diferenças... E aqui eu trago aqui no final gráfico 1. Então, eu sei que esse texto está se referindo ao gráfico 1, ou gráfico 2, a tabela 1, a tabela 2. Então, façam menção a eles no texto, a esses elementos do texto. Uma dica importante também, não repetir no texto todas as informações que constam na tabela, no quadro ou no gráfico. Por quê? A gente às vezes tem tendência a comentar tudo que está lá naquela tabela, ou tudo que está lá no quadro, no gráfico, né? Mas a gente não deve fazer isso. Por quê? Porque se a gente repetir lá no texto tudo que consta na tabela, por exemplo, a gente nem precisaria colocar na tabela, né? Então, a tabela ela está ali para nos ajudar a colocar as informações, a distribuir as informações ali. E o texto, ele vai dar uma direção, né, sobre o que consta naquele elemento, né, naquela tabela, por exemplo.
Então, se a gente repetir tudo que está na tabela, a gente não precisa colocar a tabela, né? Então, cuidado com isso, né? Não colocar, não repetir todas as informações novamente, tá? Outra dica, né? Se a gente quer mostrar variações, é interessante usar figuras, né? Usar gráficos, por exemplo. Quando a gente quer comparar ao longo de um tempo, como é que se comporta alguma coisa ao longo de um tempo. É legal colocar um gráfico, porque a gente pode fazer um gráfico de linha, por exemplo, a gente vê esse comportamento ao longo do tempo, né? Já para mostrar números absolutos, é legal usar tabelas e quadros, tá? Mas não é uma regra, é só uma sugestão aqui para vocês, tá? E um gráfico muito complexo, né? Ele pode ser simplificado uma tabela. E uma tabela muito complexa pode ser simplificada em 2 ou mais gráficos. O gráfico ele é muito, muito visual, né? Então a gente bota o olho nele e a gente já consegue compreender. Claro que existem alguns gráficos mais complicadinhos que a gente olha, né? Também, né, gera um pouquinho de dúvida na interpretação. Mas é outra dica para vocês, né? Um gráfico, quando ele é muito, muito complicado de entender, quando a pessoa não consegue entender, olha para ele, não consegue entender, né? Talvez seja melhor usar uma tabela ou um quadro, né? Já uma tabela que tem muitas informações muito complexas, talvez ela pode ser simplificada, aqueles dados podem ser mostrados de uma outra forma. Talvez o gráfico aqui seja útil, tá? Pessoal, dúvidas com relação à parte de resultados? Vocês podem também, né, pedir ajuda para quem está iniciando, né, não tem tanta experiência, pode pedir ajuda também para os demais colegas bolsistas, né? O orientador também vai estar dando esse suporte aí na análise de como vocês vão descrever esses resultados de vocês, de forma descritiva, em forma de texto, ou usando algum desses elementos. Certo? Ainda com relação às tabelas, gráficos, quadros, né, eles devem ser autoexplicativos. Então, a gente precisa entender o que tem naquele elemento, naquele quadro, naquela tabela, né? Então, se, por exemplo, vocês usarem sigla, coloquem na legenda da tabela ou do quadro o que significa aquela sigla. Então, eles devem ser autoexplicativos. A gente deve olhar para aquela tabela, para aquele quadro e entender o que está trazendo de informação. Tá? Então, é muito mais útil a gente colocar todas essas descrições ali na legenda do que o avaliador ou quem for ler o relatório de vocês tem que ficar procurando ao longo do texto, né? Então, se usarem siglas, coloquem lá na legenda da tabela, né? Qual é a sigla, o que ela significa, tá? Por mais que ela já tenha aparecido no texto, né, outras vezes. Tá? Deixem essa tabela, esse quadro bem autoexplicativo para que a pessoa consiga olhar para ela e entender do que se trata. Outra dica ainda com relação aos resultados, né? Para quem usa programa estatístico, né? Por mais que a gente faça, por exemplo, gráficos nos programas estatísticos ou que ele gere as tabelas, né, e quadros de forma automática, lá ele já dá prontinho para a gente, né? A gente deve criar lá no Word as tabelas, os quadros, né, para colocar essas informações. Por quê? Porque o programa estatístico ele vai dar muita informação, muitas coisas que a gente não precisa. Então, a gente tem que pegar aquelas informações necessárias e colocar numa tabelinha mais bonitinha, né? A gente cria uma tabela no Word, um quadro mais bonitinho lá, tá? Além disso, a gente pode juntar várias informações da análise estatística em uma única tabela, né? Ao invés de fazer 10 tabelas, às vezes a gente pode criar uma única tabela e a gente consegue colocar todas as informações ali, né? Uma, duas tabelas ou quatro, tá? Então, não usem as coisas que são geradas pelos programas, né?
façam lá no arquivo do Word, bonitinho, uma tabelinha, um quadro. Se alguém tiver alguma dúvida para elaborar tabelas e quadros, né, vocês podem comentar aqui também, a gente pode estar auxiliando. Tudo ok com os resultados? Bom, passando agora para a parte mais, né, final do relatório, nós temos a discussão e as conclusões. Então, a discussão é aquele tópico em que a gente vai explicar os achados do nosso estudo, com base nos nossos resultados. Né? Ah, eu encontrei tal coisa. Essa coisa que eu encontrei, esse achado que eu encontrei, era esperado de acontecer? Então, eu vou para a literatura, né, volto para a literatura para verificar se aquilo que eu encontrei é consistente com o que já foi observado em outros estudos. Ou se não foi, por que será que não foi? Por que será que eu encontrei um resultado diferente? Então, vocês vão fazer essas comparações aqui e essas explicações para esses achados de vocês. Então, isso é discutir, fazer essa parte de discussão. Comparar o que eu encontrei no meu estudo com o que existe já na literatura. Ah, encontrei uma coisa que não era um achado, né, um resultado que não era esperado. Né? Por que será que eu encontrei isso aqui no meu estudo? E tentar explicar esses achados, certo? Posso fazer comparações com outros estudos, então, né, também, mas principalmente explicar os nossos achados, se são consistentes com o que já foi observado na literatura ou não. De repente, eu encontrei um resultado bastante diferente e eu tento explicar por que eu encontrei esse resultado, né, diferente dos demais estudos. Tá? No final da discussão, então, sugere-se incluir os pontos fortes e as limitações. Para quem lê artigos, por exemplo, né, verifica que lá no final da discussão de um artigo, os autores colocam, né, os pontos fortes e as limitações do estudo. Né? Por quê? Porque toda pesquisa tem limitações. Então, a gente precisa, né, deixar bem claro que algumas coisas a gente não conseguiu avaliar, por exemplo, né? Então, a gente pode colocar, de repente, que outros fatores podem ter influenciado nos resultados encontrados, que a gente, né, enfim, poderia ter avaliado outros aspectos também que a gente não conseguiu avaliar. Né? Então, a gente vai colocar algumas limitações aqui. Tá? Nenhuma pesquisa é perfeita, então, todas, por mais top que seja a pesquisa, né, pode ser um estudo publicado na Nature, na Science, as revistas mais, por exemplo, mais, né, bam, da área de vocês, mas todas as pesquisas têm limitações. Tá? E então, sugere-se incluir essas limitações e também os pontos fortes. Destacar por que o estudo de vocês foi importante. O que vocês encontraram que esses achados vão contribuir com a literatura. Destacar também, né? Não só mostrar as limitações, mas também os pontos fortes. O pessoal da inovação tecnológica que pode explorar também bastante. Né? Quais achados inovadores que vocês têm que podem contribuir, tá? Com a literatura, com algum serviço, né? Então, aqui vocês podem trazer isso bem forte aqui na parte da discussão, mais ao final da discussão, tá? A discussão, geralmente, a gente começa mostrando o que a gente encontrou, né? E cuidar para não repetir o que está lá nos resultados. Então, essa outra dica é importante, né? Porque a gente, às vezes, tem tendência de escrever na discussão, de repetir tudo que, né, já foi dito lá nos resultados. Então, aqui a gente vai pegar os principais achados, né? E vai fazer essas comparações com outros estudos e essas explicações do porquê que a gente encontrou os nossos achados, né? Aqui a gente pode levantar outras hipóteses. Né? A gente tem que cuidar para não dizer, olha, a gente encontrou isso aqui por causa daquilo. Né? E cuidado, porque muitas vezes a gente não avaliou algum aspecto. Então, a gente pode levantar novas hipóteses. Olha, talvez, né, hipotetiza-se que este achado deva-se por tal, né? Levanta-se a hipótese que... Tá? Então, a gente pode levantar novas hipóteses aqui na discussão. Certo? E aí, ao final, vocês vão colocar as conclusões, né? Então, a conclusão, ela é breve e ela deve responder o objetivo do estudo de vocês. Tá? Então, vocês podem voltar lá para o objetivo do estudo. Né? Olhem lá o objetivo de novo
e a que respondam, né, na conclusão, tá? Cuidado para não fugir muito do objetivo proposto. Às vezes, na conclusão, a gente coloca muitas coisas que a gente não avaliou, né? A gente se empolga às vezes, e a conclusão ela deve ser breve e ela deve responder ao objetivo que a gente tinha com o trabalho. Com relação às referências, né, tentem usar referências atuais. Por quê? Porque a gente está sempre em evolução, né? Está sempre tendo publicações novas, seja de livros, seja de artigos, com novas atualizações, né? Saiu, de repente, uma nova diretriz, um novo consenso, né? Enfim, um novo livro que teve atualizações. Então, tentem utilizar referências mais atuais, tá? Claro que a gente sabe que algumas referências são básicas, são a base para o nosso tema, que são mais antigas, né? Mas, de preferência, usem referências mais atuais. Então, usar artigos, livros, consensos, dependendo da área, se usa mais outro tipo de referência, então vai depender muito de cada área, né? Importante, conferir se todas as referências que vocês citaram no relatório estão na listagem final de referências. Tá? Então, cuidem lá para, né, não esquecer. Façam depois lá né, a checagem. Tem pessoas que gostam de usar programas de gerenciamento de referências. Não sei se alguém aqui usa, tá? Mas nós temos, né, alguns programas. O Mendeley, por exemplo, é um programa livre que vocês podem estar baixando, que podem utilizar para gerenciar as referências, porque vocês não correm o risco de acabar esquecendo de incluir uma referência. Tem pessoas que preferem fazer manualmente, né? Então, enfim, vai do perfil de cada um, de como trabalha melhor, né? Eu gosto bastante de usar esses sistemas de gerenciamento de referências, porque facilita bastante, né, a nossa vida. Então, inclusive tem lá no Mendeley, por exemplo, tem lá as normas da BNT. Então, ele já, né, já deixa ajustadinho, assim, um padrão da BNT, tá? Usar as normas da BNT, então, para a formatação das referências, né? Às vezes a gente sabe que é um pouquinho chatinho colocar nas normas da ABNT, né? Tem muitos detalhezinhos, mas a gente precisa seguir um padrão, né? Então, não pode um relatório estar de uma forma, outro relatório estar de outra forma, a gente precisa seguir um padrão, e as normas, elas servem para isso, para que a gente tenha um padrão, né, uniforme, para manter o mesmo estilo. Então, olhem lá o livrinho de normas da MISC, quem ainda não olhou, dá uma olhadinha, que ele é bem tranquilo, assim, tem todas as etapas, né, todos os itens, as referências, tem modelo para tudo, tem modelo para artigo de revista, tem modelo de como referenciar livro, né, como a gente faz citação no texto, tá? Então, tem tudo isso ali no livrinho de normas da Unisc. Opa! E aí, por fim, vocês vão fazer uma autoavaliação, né, de vocês. Então, deixar clara a percepção das atividades de iniciação científica, né? Qual é a contribuição dessa bolsa de iniciação científica para vocês, para a formação acadêmica de vocês? Qual a relação docente orientando, né? Então, deixar bem claro essas experiências, vocês podem relatar as experiências de vocês durante a bolsa, né? Como é que foi o crescimento, né, acadêmico de vocês. Então, vocês vão fazer uma autoavaliação do período da bolsa. Tá? E aí, por fim, avaliação do bolsista pelo orientador. Então, aqui, o orientador de vocês vai fazer a avaliação de vocês, né? De como foi o desempenho de vocês durante a vigência da bolsa. Então, essa parte aqui é para o orientador, e ele que vai dar o parecer dele lá sobre as atividades que foram desenvolvidas por vocês. E para finalizar o relatório, né, nós temos os anexos. Então, aqui é importante destacar que os anexos devem constar todos no mesmo arquivo. Então, o que vocês vão anexar? Vocês vão colocar o plano de trabalho do bolsista, né, que o professor de vocês, orientador da bolsa, né, deve ter passado para vocês, né? Então, vocês têm lá o plano de vocês vão anexar esse plano lá, nos anexos,
E também colocar os comprovantes de participação nas oficinas, os comprovantes de apresentação de trabalhos, né? Vocês apresentaram na mostra da Unisc, né? Os trabalhos de vocês, então vocês podem colocar lá essas comprovações. Então, tudo isso vai em anexo. Tá? E é importante que vocês coloquem tudo isso no mesmo arquivo, porque isso facilita para quem for avaliar depois o relatório de vocês. Então, o avaliador, ele vai receber o arquivo de vocês, né, e ele vai olhar lá, então é ideal que vocês tenham tudo no mesmo arquivo, tá? Então, o que vocês podem fazer, né? Ah, eu tenho um arquivo em PDF, né? Como é que eu coloco lá no Word isso? Vocês podem tirar, fazer um instantâneo, né? Tirar uma foto daquele comprovante e colar lá no Word, tá? É bem tranquilo de fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode estar conversando também para mostrar como é que a gente faz isso, né? Então, é bem tranquilo, né? Vocês podem, tem uma imagem, né? Vocês podem colocar lá no Word também. O importante é deixar tudo no mesmo arquivo, tá? Então, todas as participações de vocês em eventos, né? Não só na mostra, mas em outros eventos também, vocês podem colocar aqui como anexo. Cuidado, né, pessoal, com plágio. Então, às vezes, quem não está muito acostumado a escrever, né, pode ter um pouquinho de dificuldade, né? E aí a gente, às vezes, tem uma tendência a querer colocar o que exatamente que o autor escreveu sobre um assunto. Então, a gente tem que cuidar, porque a gente não pode copiar e colar, né? Isso é plágio, plágio é crime, né? A gente não pode cometer plágio. Então, cuidado com isso. A gente precisa parafrasear os autores. Então, se a gente precisar escrever exatamente como o autor falou, né, existem formas para isso. Então, existem, né, as citações lá. Então, lá no livrinho de normas da Unisc também constam essas informações de como a gente, né, usa essas citações, né, citações diretas, citações indiretas, né, para a gente não cometer o plágio. Ah, isso é bem importante. A gente não pode copiar e colar simplesmente, por mais que a gente coloque lá a referência, a gente não pode copiar e colar, tá? E para finalizar, né? Estou com um relatório praticamente pronto. Revisar, né? Revisar o relatório para ver se a gente não esqueceu nada, se a gente não esqueceu nenhum item. Conferir o sumário, por mais que vocês possam já deixar ele estruturado no início, a gente precisa colocar o número das páginas lá, ou quem vai fazer o sumário automático, mais fácil ainda, né? Mas para quem vai fazer o manual, tem que conferir lá a paginação. Dados de identificação, por vezes a gente faz também coloca os dados de identificação e deixa alguma coisa em branco, né, para conferir com o orientador. Então, vejam se vocês não esqueceram nada ali. Né? A numeração de páginas também, colocar os números das páginas. Conferir as referências, se todas estão citadas no texto, se estão lá atrás na listagem de referências. Dar uma revisada nas normas gerais, conferir lá no livrinho de normas da Unisc, né? Fazer uma correção da língua portuguesa, né? Deem leem de novo, né? Leiam de novo o relatório de vocês, a parte do texto, revisem a parte do português, para ver se vocês não escreveram alguma coisa meio truncada, ou alguma palavra errada, né? Ou sem concordância, deem uma revisada. Vocês podem pedir para o colega também dar uma lida no texto de vocês, porque às vezes a gente está tão viciado no nosso texto que a gente já não enxerga mais direito, né? Às vezes os erros acabam passando despercebidos, né? Então, dê uma olhadinha nessa questão também, tá? E atentar aos prazos, né? Então, não deixem para a última hora para elaborar o relatório de vocês, falem sempre com o orientador, já vão mostrando o relatório de vocês para o orientador, não deixem para mandar para o orientador no último tempo também, né, aos 45 do segundo tempo, porque é um período em que os professores têm muitas atividades também, né? Então, mantenham essa comunicação sempre com seus professores, orientadores, para que ele possa, né, ir revisando, corrigindo o relatório de vocês. Então, aqui nós temos uma equipe, né, maravilhosa, né, da direção de pesquisa e pós-graduação, da direção de inovação e empreendedorismo também, né, que estão à disposição de vocês para
para sanar as dúvidas técnicas com relação, né, prazos, né, questão de relatório, alguma uma questão assim, então as meninas estão sempre nos auxiliando, né? E no mais, acho que era isso. Fico aqui à disposição de vocês para questionamentos, né? Enfim, ou se quiserem, né, trocar alguma ideia, também estou à disposição. Em algum item que de repente não ficou bem claro para vocês, querem, né, que eu comente alguma coisa a mais, estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Foi mais para mostrar o roteiro, né, para vocês, para quem não conhecia, para apresentar esse roteiro e para a gente conversar um pouquinho sobre cada item, né, desse roteiro, né, o que deve, né, o que o relatório deve conter, né, o que a gente deve evitar, enfim, tá? Se atentem à questão do número de páginas também, isso é bem importante, né, para não passar muito do limite de páginas, porque acaba ficando um relatório muito extenso, certo? Fico aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. Deixa eu parar minha apresentação. Quais as dúvidas de vocês? Fiquem bem à vontade. Tudo tranquilo? Já iniciaram os relatórios de vocês? Vamos começar agora? Oi, César. Não, acho que eu vou começar agora, meu. Ainda não iniciei ele. Então, tá bom. Eu também ainda nem comecei, vou começar logo agora. Isso aí vocês já podem ir estruturando, né, as partes iniciais, assim, porque a partir do momento que a gente começa, né, acho que o pior é começar, né, então a partir do momento que a gente já começa a estruturar, montar o esqueletinho dele, né, já vai fluindo, então acho que é bem importante, né, olhem o plano de bolsista de vocês, ali já vai ter muitas informações que vocês precisam, tá? Fico aqui à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma questão mais específica de alguma parte do relatório que vocês queiram que eu comente aqui, estou à disposição de vocês. Na tua apresentação, tu já tirou todas as minhas dúvidas. Eu não tenho mais nem o que perguntar. Então, tá, Mônica. Que bom. As dúvidas, na verdade, vão surgindo, né? Quando a gente vai elaborando o relatório, Vai as fazendo, dúvidas vão vai surgindo no dando momento. dúvida. É verdade. Isso aí. Mas fiquem bem à vontade vocês podem mandar e-mail também, né? Tem meu contato ali na apresentação, tem contato das meninas da direção ali de pesquisa, da direção de inovação também, vocês podem estar falando também diretamente com elas, tirando algumas dúvidas. Eu sei que as dúvidas vão surgindo ao longo do tempo, né? Conversem bastante com o orientador de vocês, tá? E com os colegas bolsistas, por mais que seja outra modalidade de bolsa, né? Os bolsistas, os colegas de vocês também, eles podem auxiliar bastante nessa elaboração de relatório. Acho que então era isso, pessoal. Muito obrigada, prof. Estava muito boa a tua oficina mesmo. Eu vou parar a gravação, Então tá bom. e aviso de novo que eu já estou